Na Associação de Heróis, os Colarinhos Brancos estão discutindo os últimos acontecimentos e, mais uma vez, King acabou se dando bem. Apesar de Saitama ter dado um fim no monstro gigante, a morte da centopeia anciã acabou caindo no colo do herói mais falso que nota de R$3. Mano, até quando esse maluco vai conseguir sustentar essa mentira? Em contrapartida, eles estão pistolas com Bang, afinal ele próprio se encarregou de dar um fim no Garou, e não foi isso que aconteceu. O velhote acabou falhando na missão, e para piorar, Garou foi levado pelos monstros. Sendo assim, ele nem pode mais ser considerado um humano. Um deles diz que assim que o Garou der as caras novamente, ele deve ser classificado como um monstro de categoria dragão. Um careca de bigodão não concorda e diz que ele é só um humano, perguntando se ele como humano seria capaz de enfrentar a porcaria dos heróis classe S deles. Bom, o Tank Top Master é um bom exemplo, né não? Cara, eu não sei em que mundo que esses caras vivem. Eles acham o quê? Que os monstros levaram ele lá só para se recuperar e voltar normalmente como um humano qualquer? Cada uma, viu? Eles discutem que devem contactar o Blast, o cara que também estou ansioso para ver, mas parece que ele é um herói voluntário que não gosta de receber ordens e ser subordinado de ninguém, e faz aquilo que der na telha. O maluco é praticamente uma lenda viva, a identidade dele é secreta até nos registros da associação. O cara que banca a parada está muito puto e diz que a hora de pegar o desgramado é agora, pois já se passaram 24 horas desde que o fedelho do filho dele foi sequestrado. Sekingal, o maluco que está na reunião, tenta tranquilizá-lo, dizendo que está montando uma operação para trazer o filho dele de volta. Tatsumaki, que é muito forte e convencida pra cacete, está de butuca ouvindo tudo. Ela afirma que não vai ter operação nenhuma, que só precisa do local do esconderijo para entrar lá e resolver tudo num piscar de olhos. Para isso, o chupador de pirulito está trabalhando para achar essa localização. A mala sem alça diz que se o esconderijo for na cidade fantasma Z, o problema está resolvido, pois é só mandar tudo pros ares que já era. Sekingal alerta que eles devem tomar muito cuidado, pois ainda há um refém na jogada. Mano, tem horas que eu concordo com o Garou, viu? A maioria desses heróis são muito soberbas e só pensam na fama, poder e no próprio nariz. E essa acha que é uma das piores. Ela chama o refém de atraso de vida e pergunta se foram chamados ali só pra isso. Sekingal fala que o Drive Knight cagou pros avisos deles e resolveu entrar na cidade Z sozinho antes da galera. Parece que por nunca ter perdido uma batalha, o maluco se encheu de confiança e quis resolver a parada sozinho. Mas provavelmente ele deve ter virado sucata, já que depois que foi pra lá, não se teve mais nenhuma notícia do robô. Não tô falando? Tatsumaki diz que não se importa e que é melhor ele reunir a equipe dele para resolver essa parada. De certa forma, ele está meio que confortável com isso, já que a Associação de Monstros deu a ele 3 dias e eles ainda têm algum tempo sobrando. Dá pra esperar o restante dos heróis chegar. O Super Alloy Darkshine está batendo um papo com o Atomic Samurai e mais uma ralé que veio para acompanhar o seu mestre. O Samurai está meio por fora dos últimos acontecimentos, já que passou boa parte do seu tempo vasculhando cavernas, cidades, vales, florestas e matando monstros pelo caminho, atrás do tal esconderijo da Associação de Monstros para encontrar o garoto. O Bombado diz que já se sabe que o esconderijo fica na cidade fantasma Z. O Samurai fala para a galera descansar para no dia seguinte irem ao resgate. Uma das fracotes estava indo tomar uma ducha e dá de cara com o bonitão do Amai Mask, que não perdoa. Ele janta o Atomic Samurai para ele não levar esses inúteis para baixo e para cima, pois os fracos devem lutar contra os fracos. Se eles morrerem, não faz muita diferença, mas se forem pegos como reféns ou usados de escudo, a coisa complica. O Bombadão pede para ele pegar leve, mas até certo ponto eu concordo com ele. A Mask vai participar do pequeno grupo de heróis que foram designados para a operação. Esse cara é rank A, mas parece que é ele quem manda em tudo ali, vai entender? Shi é treta. Atomic Samurai, que é o quarto na lista dos rank S, diz para ele não se preocupar, que os discípulos dele são bem fortes e podem protegê-lo quando eles estiverem apuros. A Mask retruca, como pode ainda duvidarem das habilidades dele, afinal ele se mantém no rank A só para supervisionar melhor, pois poderia entrar para o rank S assim que quisesse, e que é até mais forte do que ele. Corta para o presídio, lá o taradão de rank S está de saída e pelo portão da frente ainda. O chefe do presídio diz que todas as vezes que ele fugiu, mesmo que fosse para trabalhar como herói, era ilegal. Ele não concorda com o tratamento que a Associação de Heróis concede a ele, mas parece que na atual situação não tem jeito. Um monstro que parece um gato foi fazer uma visitinha ali, invadiu o local e transformou vários prisioneiros em monstros, mandando um monte de guardas pra vala. Ah, que bonitinho, o taradão já ia indo quando aparece um prisioneiro falando que fez um suéter pra ele e pra ele usar caso goste. O taradão pega o suéter dando uma bela acariciada na mão do cara, lá ele.
certeza que o caneco já rodou, hein? Na associação, Dotei, o jovem do pirulito, está incomodado com tanta gente encarando ele daquele jeito. Ele pede para eles saírem da sala, para ele trabalhar melhor. Na verdade é tudo papo furado, ele pede isso para falar com o Metal Knight. Ele pede pro robozão, que não é o CR7, dar a localização do esconderijo para ele, pois ele sente que está gastando muita energia e perdendo muito tempo nisso. Metal Knight pondera dar ou não dar a localização. O pirulito que bate pergunta se ele não se importa com o garoto refém. Pergunta qual a situação do corpo dele e do que ele está com tanto medo. A situação do robô não é das melhores. Parece que ele encontrou o esconderijo, mas foi facilmente vencido por Orochi, que acabou com ele com um único golpe. Ele diz que se contar, coloca a vida deles em risco, e se não contar, coloca a do garoto. Por fim, ele acaba não contando, pede pro menino tomar cuidado e não confiar em ninguém, e que se ele decidir lutar e fazer justiça, que faça isso sozinho, ou seja, não ajudou em absolutamente nada. Narink, o bom da grana, está furioso em seu prédio. Ele esbraveja que a associação de heróis não serve pra nada, por isso ele decidiu criar o seu próprio esquadrão. Aqui temos lembranças do Kaiju número 8, ele equipa a galera com trajes especiais e manda eles atrás do seu filho, afirmando que se conseguirem essa façanha, terão uma vida de luxo por gerações. Sei lá, acho que essas roupinhas não vai ajudar em muita coisa não. Zombie Man está sozinho vasculhando a cidade, ele fica ligado em um local e imagina que é lá que ele está escondido. A Nevasca está perdidinha, a maioria dos capangas dela foi pro vinagre, boa parte por culpa da sua irmã. Dessa forma ela vai atrás do Saitama, na esperança de fazer uma reunião de emergência. Chegando lá, quem atende a porta é Bong, e quando entra ela fica sem palavras ao ver tanto Rank S junto na casa do Carequinha, um mero Rank B, ou porque o Silverfang estava com o rabo pra cima, com o rego de fora. O mundo acabando e o Saitama ali, com o King jogando videogame. O baba-ovo do Saitama diz que ele não está aceitando mais discípulos. O Careca não está nem aí, ele não para de falar com o King sobre o monstro que ele criou e que morreu com apenas um soco, até que ele pergunta o que a donzela quer. Ela surta e diz que é uma emergência, afinal o clubinho dela foi aniquilado, a associação de monstros é extremamente perigosa e não é hora para ficar brincando. Saitama diz que ela não precisa gritar, afinal ele acabou de chegar em casa e estava descansando. Genos diz que não foi só eles que lutaram contra inimigos fortes, eles também acabaram de chegar de uma grande batalha. Ela acredita só de olhar para ele, afinal ele tá todo surrado. A Encherida quer saber por que o velhote está ali também. Ele diz que estava lutando junto com eles, acabou se empolgando demais e machucou as costas. Por enquanto o velhote não consegue nem se mexer e o Saitama permitiu que ele descansasse ali. Agora ela entende o descanso dele, só não entende por que o Saitama parece tão calmo. Ela pergunta se ele está disfarçando, se está em pânico também. O Careca responde que na verdade não, que está tudo como sempre e que não mudou nada. A Nevasca fica pistola e diz que não tem como essa situação ser a mesma de sempre. Saitama não entende por que ela está tão brava e King concorda com ela, falando que a parada não tá nada boa. A bonitona chama Saitama para sentar junto com ela, na intenção de bolar um plano. Ela pergunta pro Genos se ele não sabe nada sobre os próximos passos, já que ele é um Rank S. Ele conta que não estava na associação e que perdeu o comunicador. Silverfang também quebrou o dele, assim como o King. Afinal, pra que serve essa merda então? A galera inteira está fora de combate. King dá um migué e diz que tem outros assuntos para resolver, mas é um fanfarrão mesmo, hein? Nesse caso só sobrou ela e o Saitama. Ela começa a falar, e o Saitama tá lá todo distraído, não entendendo nada do que ela está dizendo. Nevasca diz que os monstros geralmente agem por conta própria, mas parece que agora estão organizados e que provavelmente tem um chefe que dá as ordens. Nossa, é sério que ela conseguiu deduzir isso? Silverfang lamenta que acabou perdendo o Garou, e se ele se juntar à associação de monstros vai ser difícil enfrentar ele sozinho. Bong dá pra trás e diz pra Bang que é mais vantajoso desistir de ser herói e dar no pé. Saitama, que ainda não sabe quem é o caçador de heróis, fica pistola, porque o cara acabou sendo levado e não foi atrás dele, só porque o nome de herói dele é feio pra dedéu, careca de capa, e não dá pra levar a sério, né? Saitama veste seu traje, caga pra Nevasca, que ainda está lá na mesinha esperando ele, e vai dar uma volta pra ver se acha o tal caçador de heróis. Ele jura que assim que achar ele, vai dar um soco nele, e na volta vai comprar repolho, meio aleatório, né? Nevasca, que foi jogada de lado de novo, está lá na mesa sozinha, pensando na vida. Haha, enfim, o meu malvado favorito apareceu. Ele está parecendo uma múmia de tanta faixa que tem no corpo. Ele acordou e nem ele próprio acredita que conseguiu sobreviver. Garou não se lembra de muita coisa, não sabe onde está, só sabe que está preso em uma cela e que tem uma carta ao lado de sua cama. Na carta é mencionado que eles salvaram a vida dele, para ele ficar quietinho ali na cela, para não causar problemas, afinal ele está todo estropiado e tem um bando de heróis atrás dele. Saitama é um deles.
Garou, que não obedece ninguém, se levanta sentindo uma dor tremenda por todo o corpo, pega a roupa que deixaram pra ele, que hospitalidade, hein, e com uma simples bicuda já arranca a porta da cela. Ele vai atrás de água e comida para se recuperar mais rápido. Ele vai andando até onde tem uma claridade e lá ele fica de butuca, só observando. O que já era esperado aconteceu. Os soldados com o super traje já sucumbiram. Eles estão implorando para não serem mortos, mas acho que não vai ter jeito. Vai todo mundo pro vinagre. Um robô bem forte, conhecido como G5, que não é um novo celular da Motorola, impediu a fuga deles e se juntou à associação de monstros. Apesar dos trajes serem bem valiosos, não tem muita serventia em outros corpos, já que foram projetados para um único indivíduo. Sendo assim, eles serão usados como peões. A monstra peituda se encarrega de adestrar eles, e com uma única chicotada já transforma toda a galera em seus escravos. Garou está escondido, só observando, e se surpreende com a voz do monstro falando dentro da sua cabeça. Ele, que não tem medo e não se intimida com nada, vai entrando no meio do salão, repleto de aberrações. O burburinho começa. Na plateia, uns gostam dele, outros nem tanto, por ele ser um mero humano. Ele quer saber o que querem com ele. Gyorou diz que depois da última batalha restaram menos que 30 monstros do nível demônio, que os que restaram são suficientes para vencer, mas que precisam de união e um líder. Garou só quer saber quem é o gigante que está atrás dele. O monstro apresentador continua falando que quer muito contar com ele para esse cargo de liderança, afinal ele tem tudo o que eles estavam procurando. Mas antes, Orochi, o chefe da monstraiada, o gigante que está atrás dele, quer que ele demonstre que quer ser mesmo um monstro e lhe traga a cabeça de um herói. O pássaro que resgatou ele não tem boas notícias. Ele conta que toda a galera sobreviveu e que um dos monstros mais fortes, o Sente Choro, foi pro vinagre. Garou sai pra caçada, mas ele vai ter companhia. 2 monstros nível demônio vão ficar na cola dele pra ver se ele não vai pisar na bola. O Deus Inseto e o King, o Estripador, que diz que quer muito ouvir um grito humano. Eu, hein? E o episódio termina com os 2 monstros conhecidos de Sonic Velocidade do Som preocupados por 2 monstros poderosos já terem ido pra vala, o Sente Choro e o Goketsu, e se perguntando o que aconteceu com o Magrelo depois que recrutaram ele. Ah, mano, eu esperava mais do Sonic. Pra ficar mais forte, ele sucumbiu e acabou comendo a célula pra virar monstro, o que no momento só fez ele perder 2 quilos e lhe concedeu uma bela de uma caganeira. Será que ele vai ficar muito mais forte? Vamos ver, né? E aí, curtiu esse primeiro episódio? O que achou da animação? Está dentro ou abaixo das suas expectativas? Deixe sua opinião aí nos comentários e não esqueça do super like, hein? É rapidão, me ajuda muito e o melhor, é de graça. Valeu!